Quando eu era criança, minha avó tinha um jeito de contar causos que eu não esqueci até hoje. Ela começava assim devagarinho, me puxando o fio da prosa sem pressa, até a gente entendendo as coisas. E aí ia ficando interessante, ficando bom, ao ponto da gente querer continuar escutando não só um dedo de prosa, mas uma prosa de mão inteira, sabe? Ou até duas ou quatro, quem sabe? É dessa imagem que nasce o nome desse podcast, Dedo de Prosa. Porque eu realmente acredito que quando o assunto é bom, quando a conversa tem substância e substância, quando vale a pena sentar e escutar, aí a prosa se estende e a gente nem vê o tempo passar. Isso, hoje em dia, é quase um ato de resistência. A gente vive num tempo de conteúdo em velocidade 2, de vídeo de 30 segundos que promete ensinar o que uma faculdade levaria 4 anos. De resumo, de resumo, de resumo, até sobrar só o esqueleto do pensamento. Sem carne, sem tutano, sem sabor. E eu entendo porque isso acontece. A atenção é rara, né? Objeto de luxo. Tempo também é escasso. Mas tem um custo nessa pressa toda, viu? O custo é a profundidade. Então, aqui, a gente decidiu não ter pressa. Os dedos de prosa são longos. Aqui é o Dedo de Prosa, um podcast sobre gestão, sobre administração, sobre o que significa organizar o mundo humano. E eu sou a professora Valesca Félix. Dou aula de teoria da administração há um longo tempo. Escolhi fazer esse podcast desse jeitinho porque eu acredito que essa área merece ser discutida sim. E ser discutida com calma, com exemplos, com história, com as contradições também que ela carrega. Hoje é o primeiro episódio. E a pergunta é aparentemente simples. O que é administração? Mas eu te aviso já, viu? A resposta não é simples. E é exatamente isso que torna a conversa boa. Então, acomoda bem aí, bota o fone e vem comigo. Antes de eu te dar uma definição, que eu vou dar, não se preocupe, eu quero começar com uma pergunta que acho que nem sempre é feita numa aula de administração, né? Por que você está aqui? E aí eu não estou falando de você especificamente, né, ouvinte? Eu estou falando de qualquer pessoa que decide estudar, trabalhar ou simplesmente se interessar por administração. Por que essa área? Por que essa escolha? Porque tem muita gente que chega num curso de administração sem uma resposta clara para essa pergunta. Chegou porque era um curso com nota de corte mais acessível, chegou porque os pais queriam, chegou porque parecia prático, empregável, seguro. Não, e não tem nada de errado com nenhuma dessas respostas, não. Eu fui uma das que cheguei no curso de administração porque alguém me disse que era o curso que ia me trazer um emprego mais rápido. Não tem nada de errado com nenhuma dessas respostas, desde que você não fique só nelas. Tem também quem chega com a resposta mais precisa, sabe? Cheguei porque eu quero abrir uma empresa, porque eu quero fazer uma organização funcionar melhor, porque eu quero entender como o mundo funciona. Porque sim, o mundo funciona através de organizações. E essa resposta, quando ela existe, aí transforma completamente a resposta, a experiência, né, de aprender a administração. Eu me lembro de uma aluna, vou chamar aqui de Ana, porque os nomes a gente guarda, que chegou no primeiro dia de aula com a cara de quem não queria estar ali. 6 meses depois, ela era a que mais fazia perguntas. O que é que mudou? Ela disse assim, numa conversa dessas de corredor: professora, eu entendi
que a administração é sobre resolver problemas de gente. E resolver problemas de gente é o que eu mais gosto de fazer. Eu vou confessar, vez por outra eu penso nessa frase. Por quê? Porque eu acho que ela captura algo essencial da administração antes de qualquer definição formal. No fundo, é sobre isso, resolver problemas de gente. Agora sim, vamos lá para uma definição, né? O que é administração? Sem enrolação. A administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e sobre recursos para a gente atingir resultados organizacionais através das pessoas. Guarda essa frase. Não porque ela é bonita, ela nem é tão bonita assim, mas porque cada palavra dentro dela tem peso. Processo. Não é um evento, não é uma intuição, não é um talento nato, é um processo. Algo que tem etapas, que pode ser aprendido, praticado, melhorado. Isso é importante, porque demonstra ou porque desmonta aquele mito de que o bom administrador nasce pronto, que liderança é um dom. Não, não é. É uma construção. Decisões. Toda administração é, em algum nível, sobre decidir o que fazer, o que não fazer, quando fazer, com quem fazer, com quanto fazer. A qualidade das decisões de um gestor ao longo do tempo é o que determina o destino de uma organização. Simples assim. Objetivos e recursos. Aqui mora uma tensão que o administrador vai viver todo dia da sua vida. Os objetivos são sempre maiores do que os recursos disponíveis. Anota. Sempre. Não importa se você gerencia uma startup de 3 pessoas ou uma multinacional de 100 mil. Sempre vai faltar tempo, dinheiro, gente, digo até mais, gente motivada, tecnologia. A administração é, entre outras coisas, a arte de fazer muito com o que se tem. E, por fim, através de pessoas. Essa é a parte que muita gente subestima e que o mercado sente falta o tempo todo. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, o melhor produto, o melhor plano. Se você não consegue fazer as pessoas se moverem na direção certa, nada disso acontece. Administração sem gente não existe. Agora, tem uma outra forma de pensar a administração que, eu confesso, eu gosto ainda mais. Ela é menos formal, mas eu acho que ela é bem honesta. A administração é a tentativa humana de colocar ordem no caos coletivo. A gente é uma espécie que vive em grupo, que depende de cooperação para sobreviver, mas que também discorda, que tem interesses conflitantes, que se perde sem uma direção. Então, a administração é uma resposta que a humanidade desenvolveu para esse problema. Não a resposta perfeita, definitivamente não perfeita, mas a melhor que a gente tem até agora nesse mundo organizacional. Agora, deixa eu te contar uma história, né? De onde é que veio tudo isso, né? Uma história que importa. Porque a administração, ela tem sim uma história, né? Entender essa história é entender por que ela é do jeito que é hoje. Gente administra desde sempre. Os egípcios administraram a construção das pirâmides, os romanos administraram um império que durou séculos, os chineses administraram uma burocracia estatal sofisticadíssima há mais de 2.000 anos, mas a administração como campo de estudo, como ciência, com teorias, métodos, princípios, essa história começa no final do século XIX. O mundo estava passando pela famosa Revolução Industrial.
As fábricas surgindo, as cidades crescendo, os trabalhadores migrando do campo para o trabalho industrial. E havia aí um problema enorme e urgente. Ninguém sabia como gerenciar tudo aquilo de forma eficiente. As fábricas eram um caos produtivo. Então, entra em cena Frederick Winslow Taylor, um engenheiro americano. Obsessivo, cronômetro na mão, Taylor passou anos observando trabalhadores em fábricas e chegou à conclusão que, na época, soou revolucionária. Existe uma maneira certa e uma maneira errada de realizar cada tarefa. E se você descobre a maneira certa e ensina todo mundo a seguir, aí a produtividade explode. Nascia a administração científica e com ela ideias que parecem óbvias hoje, mas que não eram na época: padronização de processos, treinamento sistemático, divisão do trabalho, remuneração por desempenho, transformam o chão da fábrica. Sim, Taylor transformou o chão de fábrica e criou também muita polêmica no processo, porque a sua visão de trabalhador era um tanto quanto mecanicista, gente vista como uma engrenagem de uma peça maior. E isso, obviamente, que ia cobrar o seu preço mais tarde. Quase ao mesmo tempo, na França, Henri Fayol estava olhando para o mesmo problema, só que de um outro ângulo. Enquanto Taylor focava no chão de fábrica, Fayol focava na gestão como um todo. E foi Fayol que identificou as funções do administrador, aquelas que até hoje a gente chama de PODC: planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso é Fayol, 1916, mais de 100 anos atrás, e continua sendo o esqueleto de qualquer curso de administração no mundo. Mas o que aconteceu depois dessas duas figuras também é igualmente importante. Nos anos de 1920 e 30, um pesquisador chamado Elton Mayo fez uma série de experimentos numa fábrica americana chamada Hawthorne e descobriu algo que contradisse Taylor assim, de frente. A produtividade dos trabalhadores não dependia só das condições físicas e dos métodos de trabalho. Dependia de como eles se sentiam, de se sentiam valorizados, de se tinham um grupo, de se alguém se importava com eles. Esse achado, mais uma vez, você deve estar ouvindo aí dizendo: óbvio, parece óbvio, hoje, né? Mas foi literalmente uma revolução. Porque até então a administração tratava o ser humano como uma variável técnica. Mayo disse: não, o ser humano é uma variável social. E isso mudou tudo. Nascia aí a Escola das Relações Humanas, e com ela o reconhecimento de que motivação, liderança, comunicação, clima organizacional, tudo isso importa. Tudo isso é administração também. Agora eu quero fazer aqui uma pausa na linha do tempo e te trazer para mais perto, porque a administração, ela está na sua vida, mesmo que você diga não saber. Tem uma coisa que eu sempre insisto com os meus alunos: a administração não vive só dentro das empresas. Ela está na sua vida todos os dias. E provavelmente você a pratica sem saber o nome do que está fazendo. Você acorda e decide o que vai fazer primeiro. Isso aí é priorização, que é uma das ferramentas de planejamento. Você divide as tarefas do dia, sabe o que pode delegar para alguém, o que é que só você pode fazer. Isso é
também organização. Você conversa com uma pessoa difícil e encontra um jeito de chegar num acordo. Isso aí é direção, com uma boa dose de habilidade humana. E no final do dia, você olha para o que fez e pensa, consegui ou não consegui o que precisava. Isso aí a gente pode chamar de controle. Mas agora multiplica isso. Imagina fazer esse mesmo processo com uma equipe de 50 pessoas, com objetivos que às vezes se contradizem, com um mercado que muda enquanto você ainda está implementando o plano que fez no mês passado, com um acionista querendo resultado agora e um time querendo desenvolvimento a longo prazo, com uma crise que aparece numa sexta à tarde e precisa da resposta segunda de manhã. Esse é o cotidiano do administrador. E é aí que a diferença entre quem estudou e quem não estudou começa a aparecer. Não porque o diploma garante competência, não garante, mas porque o estudo, quando ele é bem feito, bem direcionado, ele te dá ferramentas, ele te dá vocabulário para nomear problemas, ele te dá exemplos de como outros resolveram problemas parecidos. Ele te dá uma certa tranquilidade diante do caos, porque você reconhece padrões. E tem outro lugar onde a administração está que a gente raramente menciona. E eu gosto muito de mencionar. A administração, ela está nas ausências. No hospital público que atende mal porque a gestão é precária. Numa escola que não consegue manter professores porque ninguém cuida do clima organizacional. Numa prefeitura que desperdiça recursos porque o planejamento é inexistente. Nesses lugares, a ausência de boa administração tem consequência e tem custo, inclusive humano. Eu digo isso não para ser pessimista, mas para deixar claro o peso da área. A administração bem feita salva empresas, mas também salva vidas quando acontece no lugar certo. E por que isso tudo ainda importa hoje, né? Vamos chegar no tempo presente? Porque tem uma pergunta que surge com frequência que eu acho legítima. Com inteligência artificial, com automação, com algoritmos que tomam decisões em milissegundos, com um monte de profissional e pessoas que acham que podem administrar sem ter formação para isso, será que a administração ainda importa? A minha resposta é mais do que nunca. E eu vou te explicar por que eu ainda penso assim. A inteligência artificial é extraordinária para otimizar, para prever, para processar volumes de dados que nenhum ser humano conseguiria. Mas ela não substitui o julgamento humano em situações de alta complexidade ética e social. Ela não substitui a capacidade de construir confiança na equipe. Ela não substitui a decisão de qual futuro uma organização quer construir. Não. Isso ainda é humano, ainda é administrativo. O que muda é o perfil do administrador. O gestor desse século XXI, ele precisa aprender a conversar com os dados. Ele não precisa ser estatístico, mas ele precisa saber fazer as perguntas certas para quem analisa. Ele precisa trabalhar com equipes cada vez mais diversas, mais globais, mais virtuais. Ele precisa tomar decisões em ambientes de incerteza radical, onde a informação é sempre incompleta e o prazo é sempre curto. E precisa, mais do que nunca, desenvolver aquilo que nenhuma máquina replica: a capacidade de olhar para uma pessoa e entender o que é que ela precisa, de criar um ambiente onde as pessoas querem dar o melhor delas, de transmitir propósito. E aqui, essa palavra que virou sinônimo de texto de IA, que bota propósito em tudo, mas aqui a palavra é pertinente, é de transmitir propósito mesmo.
não só a missão e a visão na parede, mas propósito de verdade, que as pessoas sintam quando acordam de manhã e pensam no trabalho. Tem um nome, um pensador da administração do século XX, Peter Drucker. Ele tem alguns estudiosos, pesquisadores, professores que entortam assim o beiço para ele, porque ele tem esse jeitão, né? Ele foi visto durante um tempo como um guru. Mas eu gosto muito de uma ideia que ele traz, né? Quando ele diz que a administração é a função que mantém as instituições funcionando. Eu ouvi isso quando eu entrei na Faculdade de Administração em 1998. E quando ele diz que a administração é a função que mantém as instituições funcionando, ele completa dizendo que quando as instituições elas param de funcionar, a sociedade para. Eu gosto e penso nessa frase porque, para mim, ela coloca a administração no lugar certo. Não como a área técnica para quem quer um emprego estável, mas como uma responsabilidade social. Quem administra bem, mantém o mundo funcionando. E quem administra mal, ou quem não administra, é capaz de criar os vazios onde o caos se instala. Bom, se você chegou até aqui, então você aguentou a prosa. Isso por si só já diz algo. A gente viu hoje que a administração é processo de tomar decisões sobre objetivos, recursos, para atingir resultados através de pessoas. Que ela nasceu como ciência no turbilhão da Revolução Industrial, com Taylor tentando colocar ordem nas fábricas e Fayol mapeando o que os gestores fazem. Que Maio chegou e lembrou para todo mundo que gente não é máquina. E que hoje, com toda a tecnologia que temos, ela continua sendo essencialmente humana. Então, se você aguentou a prosa até aqui, né, eu já começo a lhe convidar para continuar a prosa no próximo episódio, em que a gente vai fundo numa pergunta que vem direto dessa. O que é ser administrador? Não o conceito, a realidade, o dia a dia, as habilidades que ninguém menciona no currículo, os erros que todo mundo comete no começo e o que o mercado realmente quer de você hoje. Eu acho que vai ser uma boa prosa, então já vou avisando. Se esse episódio foi bom para você, compartilhe com alguém que também gosta de uma conversa sem pressa. Não precisa ser alguém da área. Às vezes quem mais aproveita é quem está fora, olhando com os olhos frescos, né, desacostumados. E se você quiser continuar a conversa, me encontra, que eu vou estar por aqui esperando. Até o próximo Dedo de Prosa.